política, saúde, segurança, educação, esporte, serviços, direitos do cidadão, cultura. Nova 1290, Timbira. Rádio Timbira. A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Marcos Saldanha. 10h05. Marcos Saldanha. Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o último História em Debate do ano, o ano do que nós tivemos aqui a oportunidade de conversar e conhecer, de conversar e conhecer com vários pesquisadores, vários historiadores, escritores que trouxeram muita informação para a gente, muito conhecimento e muita oportunidade de reflexão, né? A gente voltou várias vezes para o passado para tentar entender o presente, como foi que a gente se meteu nessa que nós estamos hoje e que caminhos vamos tomar ao sairmos ou não de onde nos colocamos, né? Bom, hoje uma oportunidade de a gente falar sobre educação. Então, no finzinho do ano letivo, muitas escolas já em férias, mas logo ali no meado de janeiro as aulas recomeçam. E aí a gente tem uma experiência muito interessante com a educação, com a sala de aula, com alunos. A gente teve a oportunidade de conversar com o Leandro Marim, que tem um perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem milhares de seguidores, muitos mesmo, estou falando 400 mil seguidores ele tem aí na rede social, o Leandro Marim, com História no Pente. E aí nós conversamos com ele sobre essa questão da internet, dos meios digitais, né? O sucesso avassalador do interesse das pessoas pelos memes e pela história. E através dele, e ele falou da professora Cíntia Benac. E aí o legal, eu acho muito bacana, é que a nossa convidada de hoje, a professora Cíntia Benac, ela está em sala de aula, e eu acho muito interessante quando a pessoa pesquisa a experiência da sala de aula. É muito legal isso, né? A realidade da sala de aula, eu acho que isso tem um poder de transformação muito grande. Ela é autora do livro Também com Memes se ensina e se aprende história, uma proposta didático-histórica para o ensino fundamental 2, eu acho muito, muito legal. E a gente vai ter a oportunidade de conversar de que forma o uso de memes na sala de aula, mais especificamente, né? Essa pesquisa, né, da questão da cultura digital, ela pode ter bons frutos na sala de aula, porque, afinal de contas, a sala de aula é importantíssima, né, para essa transformação que a gente tem aí do mundo. Então, hoje eu converso aí com a professora Cíntia Benac, que a gente vai falar de educação digital, a gente vai falar de educação, vai falar de memes, vai falar sobre ensino de história. Um papo muito legal para a gente fechar essa primeira temporada do História em Debate, que já é um sucesso muito bacana. Professora Cíntia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Maranhão, ainda que por meio digital, né? Bem-vinda a São Luís. Um prazer recebê-la aqui nesse que é o último História em Debate. Seja bem-vinda. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maranhão. Que orgulho. Me sinto muito honrada. Obrigada pelo convite. Opa, eu tenho uma pergunta clássica, né, para quem não vem ao História em Debate, ainda que por meio digital,
que é a relação que tem com o Maranhão. Se você já esteve aqui no Maranhão, se já ouviu falar um parente, quando é que o Maranhão, de alguma forma, apareceu na sua vida, ou um fato histórico? Quer dizer, o Maranhão, o nome Maranhão remete ao quê? Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Assim, a gente costuma falar do Maranhão quando a gente fala das rebeliões nativistas, né? Então, a gente costuma estar dando esse foco aí de resistência, falando um pouquinho dessa questão totalitária totalitária não, perdão, total, né, do povo brasileiro, de luta, né, de resistência da população. Mas ainda há, infelizmente, né, uma distância de como se o Maranhão fosse muito longe, né, do Rio, mas a gente tenta, na medida do possível, aproximar, né, o máximo que a gente pode e aproveitar um pouco do digital, né, que a gente tem aí da internet para estar motivando esse aluno a conhecer essas grandes diferenças que o Brasil tem, né? Então, assim, eu acho que é bem legal. E, assim, e é uma boa oportunidade, estar falando um pouquinho para o Maranhão e conhecer uma forma, né, da gente estar trocando, partilhando as nossas experiências aqui do Rio e com vocês, eu acho que é bem bacana. Pois é, troca de experiências e conhecimento é sempre muito bom. Esse papo de história no rádio, né? E a turma aí dá o nosso bom dia para quem está assistindo a gente também pelo YouTube. Lembrando que a nossa conversa ela fica salva, você pode assistir a hora que você puder, a hora que der, rever, compartilhar. Enfim, na TV Timbira está lá à tua disposição e você também pode participar do nosso papo, né? Tem um WhatsApp 98992326290 pelo WhatsApp, mas também pelo YouTube. Você faz o seu comentário e já a gente vai colocar aí no ar e você interage com a gente aí, participa também desse papo bacana aí até às 11 da manhã, uma oportunidade legal de uma boa conversa e um bom debate. Professora, me fala um pouquinho sobre o seu livro, Também com Meme se ensina e se aprende história. Como é que a senhora embarcou aí nessa pesquisa, nesse trabalho aí que deu origem a esse livro aí pela editora CRV? Me fala um pouquinho dessa história. Então, Marcos, eu sou professora da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, né? Trabalho com também escolas particulares, então eu tive a oportunidade de fazer um mestrado pelo Prof. História, não sei se vocês conhecem, é um programa nacional, né, de mestrado profissional, e eu tive a oportunidade de escrever uma dissertação. Então, o livro ele é resultado da publicação dessa dissertação, né? Então, eu concluí pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e muito inspirada nos memes do Leandro, né, do História do Pente, por sinal, assim, muito inspirador, porque a gente que é professor trabalha muito, a gente tem uma carga horária de trabalho muito grande, em função de uma série de questões que o professor vive no Brasil, né, de desvalorização, de uma série de questões. A gente precisa ter uma carga de trabalho muito grande. Então, eu acabei assim, eu era uma professora que reproduzia muito um programa curricular. Então, eu percebia no meu aluno uma necessidade de me aproximar da linguagem deles, né, da necessidade de motivá-los a aprender de forma mais interessante, que despertasse ali uma curiosidade, que despertasse ali um interesse por aprender história. E conectar as crianças com assim, eu estou aprendendo porque eu gosto, eu estou entendendo o que eu estou aprendendo. Então, essa era a minha necessidade. Então, conhecendo o que o Leandro produzia, os memes, eu falei, vou levar isso para a sala de aula. Então, eu tive a oportunidade na UFRJ, né, um pouquinho lá numa pós-graduação que eu fiz, estudar um pouquinho dos memes, e aí na UERJ eu consegui aprofundar um pouco mais. O livro surgiu daí, né? Então, assim, o livro foi realmente uma proposta da gente estar mostrando aos professores que existe essa possibilidade da gente estar tornando o ensino de história um pouco mais dinâmico e mostrar que a história não é um estudo somente do passado, né? Não é aquela história que você chega na sala, escreve no quadro, reproduz, né, um esqueminha e o aluno copia e o aluno memoriza, como eu aprendi na minha época, né? Na minha época era assim, a gente memorizava, fazia um questionário
e respondia às questões da prova. Então, a ideia do livro é isso, é mostrar que os memes eles são assim, motivadores, né? Inspiradores, é uma linguagem que está aí, que os alunos gostam, é um gênero textual que é capaz de mostrar uma certa criticidade, que a gente consegue identificar uma capacidade narrativa nesse meme, uma narrativa histórica, né, que produz ali uma narrativa histórica escolar e que a gente consegue, sim, produzir conhecimento histórico escolar. Então, o aluno consegue aprender, sim. Ele consegue produzir, a gente, como professor, consegue analisar se houve conhecimento. Então, assim, é uma aprendizagem significativa. Acho que foi o meu objetivo inicial. Pois é, e eu conversava com o Leandro, ele esteve aqui com a gente, Sim, né? sim. E a gente falava exatamente disso, né? Dessas narrativas, né? Sim, E é um fenômeno, né? Um fenômeno, nem sei se fenômeno no sentido de passageiro, mas fenômeno arrebatador. Eu falei para ele, eu digo, olha, Leandro, você tem mais seguidores do que a segunda maior cidade do Maranhão tem de sim, habitantes. sim. Então, assim, isso, pelo menos assim, no meu ponto de vista, é algo assim extraordinário. Quer dizer, mostra que há sim um interesse pela história. E aí eu Sim, queria falar exatamente disso, né, com sim, você. Esse interesse pela história, quer dizer, por um lado, né, o Fukuyama falava em morte da história, a sim, gente sim. vive um período político onde a história sempre é ameaçada, no sentido de alguém quer tomar conta da narrativa histórica. E aí, eu vejo no meme, de certa forma, uma subversão, sabe? Uma subversão no sentido de subverter, que ele permite repensar através da imagem e através da narrativa digital. E convenhamos, é inteligente, é muito inteligente, né? Se nos anos 60 haviam letras do Chico Buarque com duplo sentido, triplo sentido, mensagens, o meme ele faz esse jogo, não é? Até para o campo da semiótica. O que eu quero dizer, professora, é que é sofisticado. Não é sofisticado a questão do meme? É imagem, é leitura de imagem. Sim, ele é um gênero assim, ele tem ali um intertexto, né? Sim, Ele tem uma junção ali de imagem e texto, ele tem um código textual e imagético bem interessante. E aí ele junta um humor, junta uma ironia, que aquilo ali você produz dentro da proposta do ensino de história bastante coisa assim no sentido de, por exemplo, entender como professor, né? Se o aluno identificou diversos objetivos, identidade, a relação do eu e o outro, né? Alteridade. Então, são objetivos que são importantes no conhecimento histórico, que a gente, como professor, precisa alcançar quando tenta promover a aprendizagem histórica. E o meme ele tem essa pegada, né? E é bem legal porque o aluno, por ser uma narrativa, né, do meio digital, ele fica motivado. E isso gera ali uma empolgação nele, né? Então, assim, aquela charge, né? Aquela letra de música lá que a gente tinha alguns anos atrás, que também dava, né? Despertava também essas habilidades. A gente tem isso hoje no meme. Então, é bem interessante. E eu posso levar esse meme, por exemplo, Marcos, para a sala de aula, eu levo às vezes no slide, né? Eu projeto ele no quadro, ou às vezes o meu próprio aluno traz ele para mim, mostra no celular. Ou ele, Cíntia, já viu aquele meme que rolou falando sobre isso? Então, assim, aí dali a gente já começa, né, a puxar o assunto da aula. Então, assim, principalmente agora no período da pandemia, né, ano passado, foi muito atuante. A linguagem dos memes ela foi muito ativa para a gente, porque nós saímos de uma escola física para uma escola virtual, né? Então, as telas começaram a ser o nosso contato. Então, o meme era a minha linguagem de contato ali com as crianças. Então, assim, foi bastante interessante. Então, assim, o meme tem esse poder de conexão. Assim, eu achei assim, bem interessante estar desenvolvendo isso. E, assim, os memes do Leandro, é claro que existem outras páginas no Instagram, né, que
também trabalham memes que a gente chama de memes históricos, né, o Marcos? Mas o do Leandro, assim, eu gosto muito, porque ele tem uma narrativa muito bacana para a sala de aula. Não é qualquer meme que a gente pode estar levando para a sala de aula, principalmente com as crianças. Né? Então, assim, porque você tem memes que têm uma linguagem com estereótipos, né? Que traçam estereótipos, né? Que tem ali linguagens que não são bem legais. Então, assim, a gente tenta tirar. Então, o Leandro tem uma pegada assim, bem didática, assim, então fica bem legal. Então, eles adoram. Não, É eles bem gostam. bacana. E eu falei para o Leandro que eu conheci a página dele, Cíntia, por uma Aham. aluna. Eu estou em sala Sim. de aula no ensino médio, lá no IEMA, Instituto Estadual de Educação, é ensino médio. Ele é profissionalizante integrado com a Base Nacional Comum, né? E aí uma aluna do curso de agricultura que falou, professor, o senhor conhece essa página? Eu não conhecia. Então já foi um negócio interessante, porque me veio através deles. Então Sim. ela me trouxe, sabe? E aí depois eu falei, vou entrevistar o Leandro e tal, não sei o quê. E aí ela ficou feliz, aí acompanhou tudo e comentou com os outros. E aí o Leandro me levou até você. Legal. É muito curioso, né? Como esse meio se faz, né? Porque a via mudou também, né, professor? Antigamente a gente era a via que levava o conhecimento para o aluno. E a gente foi percebendo, eu acho, a nossa geração, sobretudo, me parece, que foi entendendo que vindo de lá para cá também funciona bem. E eu acho que a cultura digital ela veio para determinar que isso é um caminho sem volta, essa coisa de vir de lá também, porque esses meninos são muito melhores que a gente no uso da novidade das tecnologias, não é verdade? Eles são os grandes protagonistas, né? Pronto. Eu acho que tenho certeza, o meu projeto, assim, eu construí com as crianças, né? Eu tive a orientação da minha excelente orientadora na questão teórica, né? Assim, para estar trabalhando a questão dos conceitos históricos, mas assim, toda a construção do meu projeto foi todo feito com as crianças, com os alunos do 6º ao 8º ano, né? Assim, porque eles que criaram os memes para colocar no Instagram, eram eles que davam as ideias, então, assim, eles são protagonistas. É o que a gente chama são os nativos digitais, né? Eles estão ali imersos nessa tecnologia, nessa cultura digital. E, assim, quando eu chegava propondo, gente, vamos criar um meme com tal aplicativo. Não, Cíntia, tem outro. Então, eu estava sempre atrasada. Eu achando que eu ia sugerir, não. Eles que tinham ali uma sugestão sempre um pouco melhor. É impressionante. Pois é, a gente está sempre um passo atrás em relação a isso. Eu acho que isso nos torna mais humildes e equilibra a balança. Você não acha que está acontecendo um pouco isso? Que eu acho que agora a educação é uma troca, né? Partilha, né? E eles são protagonistas. Eu acho que a gente está caminhando, né? Dentro da proposta, do que até que a própria BNCC nos propõe, né? Que é essa construção aí de partilha e troca. Acho legal, né? Essa geração aí tem que crescer, né, Marcos? A gente precisa contribuir para isso, né? Com certeza, né? Bom, eu quero falar exatamente dessa contribuição, não só do meme, eu quero explorar um pouquinho além com você, eu quero aproveitar essa oportunidade legal de professores de sala de aula conversarem um pouquinho sobre o que acontece no Brasil. Por exemplo, essa cultura digital, essa tecnologia, não só na sala de aula, mas na vida da gente, é um caminho sem volta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma epidemia, para não dizer uma pandemia mundial de fake news. Quer dizer, lidar com isso. Em que medida essa educação digital ela também é uma tarefa nossa, professora? Quer dizer, em que medida a gente tem culpa no cartório de alguma coisa do que está acontecendo e a gente também tem o potencial de alguma forma reverter isso com algumas atitudes. Como é que você vê aí essa questão da fake news nesse universo de cultura digital com essa garotada toda aí? Eu acho que a história contribui bastante, né? Porque a partir do momento que a gente consegue compreender, né, que o objetivo do ensino de história, né,
Não é mais só formar um cidadão crítico, né, Marcos? A gente já está além disso, né? Eu acho que a história também contribui para você estar mostrando ao aluno que para toda informação é preciso saber a origem, né? Para toda fonte você precisa saber de onde partiu, quem escreveu, né? Que tipo de ideologia, por que multiplicar aquele meme, ou por que multiplicar aquela informação ou aquela imagem. Eu acho que a gente precisa também, como professor, como docente, estar mostrando que a fake news existe e qual o papel daquele indivíduo, cidadão, né, na sociedade e nas redes, e como é que ele pode atuar de forma positiva na sociedade. Né? Eu acho que a gente, como professor, também, eu gosto muito eu acho que nós somos exemplos, né? Apesar da gente não é exemplo perfeição, mas eu acho que o professor precisa estar se posicionando, se colocando como protagonista no sentido de mostrar a importância, né, do ensino de história, no sentido de criticidade, de mostrar àquele aluno que ele também é importante na formação da sociedade e que, se essas fake news elas existem, a gente precisa estar investigando, né, como um detetive, né, se for uma criança, de repente, e mostrar a ela que aquilo ali faz mal, que aquilo ali é ruim, que a gente precisa estar contribuindo, né, para que aquilo ali não se propague, né? Então, assim, que o Brasil precisa, né, que a gente estude, pesquise, que a gente precisa de ciência, né, que a gente precisa de informação. Eu faço muito essa relação, Marcos, com o meme, né? Porque o meme também transmite fake news, né? Então, a gente precisa também que a gente também não pode compartilhar qualquer meme, né? E a gente precisa também entender de onde veio esse meme que você está ali. Você vai lá no Instagram, copia, ou você vai lá no Facebook, compartilha. Então, assim, é interessante que a gente consiga também observar de onde vem aquilo ali, aquela mensagem, e tornar aquilo ali algo... tentar identificar, né? Para saber de onde veio e saber se aquilo ali é realmente verdadeiro ou não. É uma tarefa difícil, não é fácil, né, Marcos? Mas acho que a gente, professor, é um trabalho de formiguinha, né? Pois é. Inclusive, ontem eu li, a gente já entrevistou aqui o Paulo Resulti, que é um pesquisador de família real, monarquia, e teve uma treta, né, já que a gente está falando de alunos, para usar uma expressão bem deles, uma treta, que ele uma postagem de um canal de história colocou que a Maria Leopoldina, né, ela teria tido um caso com uma mulher da época e tudo, por causa de uma carta. E aí ele chamou a atenção, olha, cuidado com essas interpretações. Você ler uma carta e já deduzir que ali houve um relacionamento, aí ele foi contextualizando a relação dela, uma intelectual, sem muitos interlocutores, e a pessoa era uma interlocutora intelectual, os cuidados. Então, a rede tem de tudo, né? Então, esse cuidado de como você vai fazendo essa peneira, como você vai fazendo esse contraponto, e de muita responsabilidade também. É preciso ter esses filtros, né, professora? Eu não sei se a meninada está atenta a essas coisas mais do que a gente imagina, ou se talvez o nosso papel, talvez hoje, seja muito mais nesse sentido, não sei. Então, eu gosto muito de incluir isso, Marcos, dentro do meu programa de história mesmo, quando a gente vai estar ali dentro da sala de aula, sabe? Porque assim, por exemplo, você vai trabalhar o papel do historiador, né? Quando a gente começa lá no 6º ano. Então, a gente vai falar exatamente isso. Quem é o historiador, a pesquisa? Será que existe uma história única, uma verdade única? Será que quando você conta uma história, é um grupo social só que está sendo apresentado, ou são outros grupos que existem? Tem algum grupo que foi invisibilizado? Sabe? Eu acho que isso é legal também. Porque a partir do momento que você mostra um meme, ou uma fake news, ou uma imagem, ou uma versão dessa, né, como você falou da entrevista que você fez, é uma versão da história. Cadê as outras versões? Cadê o outro ponto de vista? Eu acho que as crianças também precisam entender isso, e eles entendem.
né? Porque eles entendem mais do que a gente até imagina, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que o nosso aluno ele entra em contato com essa cultura digital, com a informação que está ali nas redes, se ele conseguir pelo menos entender que a partir daquela imagem ou daquele texto, daquela notícia, ele tem uma outra versão, eu acho que a gente está conseguindo caminhar no nosso objetivo da história, né? Que não existe uma história única. Eu acho que a gente avança assim. O aluno do ensino médio, ele já está, né, um pouquinho a mais ali na sua criticidade. Mas eu acho que a gente combate as fake news começando assim lá desde os pequenininhos, mostrando que a gente trabalha diversas versões da história, né? Eu acho que é por aí. E, assim, quando a gente trabalha assim, como é que você faz uma pesquisa? Essa fonte histórica, a partir de como é que a gente pode analisar essa fonte? Porque a gente tem, não sei, muito tempo a gente trabalhou uma história muito eurocêntrica, né, Marcos? É. Então, a gente ficava ali contando uma versão única, né? Então, assim, eu acho bacana estar multiplicando esses olhares com os alunos. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. E essa parte da história, que também a gente fica com a coisa do Enem no pescoço, eu estou falando lá no ensino médio, mas que você já sente um pouquinho desde o ensino fundamental maior, claro, que é o ensino fundamental 2, e às vezes você não prioriza é exagero, mas você não dá atenção a essa parte que é essencial, né? É como se fosse assim, essa parte da história a gente chama de introdução à história. Tem professor que mata ela em uma aula. Porque, aí vamos para a guerra, vamos para não sei o quê, vamos para não sei o quê. Não é? E eu acho legal você falando, porque, bom, a essência da história está aqui. Não adianta eu empurrar a goela abaixo o conteúdo se eu não trabalhar a essência do fazer histórico e do saber histórico, né? Exatamente, exatamente. Aí eu volto lá naquela pergunta que você me fez no início, como é que é o Maranhão para o Rio de Janeiro? Esse Maranhão, às vezes, assim, ele fica esquecido, não só o Maranhão, como o Acre, como todo, né, o Nordeste, porque aí eu trabalho ele nas rebeliões e esquece, vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Porque eu tenho um programa curricular ainda muito centrado nos concursos, e eu tenho um programa curricular muito ainda voltado dentro do que é a perspectiva do livro didático, né, que a gente sabe que a gente precisa cumprir como instituição escolar. Que isso é uma luta do professor de história. Né? Então, assim, é por isso que o meme me atraiu, porque é aquele momento que eu consigo estar assim, fugindo um pouco, né? E sendo uma professora de história mais satisfeita, sabe? Que eu consigo viajar um pouco nos temas que eu acho que são pertinentes à vida do indivíduo, do aluno como sociedade, assim. Eu acho que ajuda. E é diferente, né, Cíntia? Porque antigamente, eu não sei de quanto antigamente nós estamos falando aqui. Mas vamos lá, eu estou falando de mim, já são mais de 20 anos de antigamente. Então, assim, houve época que você levar um videocassete, uma fita VHS para a sala de aula, e o aluno vibrava dizendo, professor, passa o filme todo. Era uma festa passar um filme todo. Era aquele momento do bimestre que, poxa, vai rolar um filme inteiro, né? E aí, hoje em dia, o aluno não aguenta assistir um filme todo. Não, pelo amor de Deus, um filme todo não. É diferente, mudou. Né? E trazer um filme ali, professor, um filme, mas a gente não vai ver todo não, né, professor? Você vê como a coisa mudou. Eu estou dando 2 exemplos, né? Mas eu volto para aquela questão. O professor levava para a sala de aula coisas, né? Sempre buscando tirar alguma coisa da cartola. O que me parece que está acontecendo agora também, não é que o professor não deixe de levar algumas coisas, não é isso? Mas é que agora o aluno, cada vez, ele sempre levou, mas agora parece assim, com a coisa da tecnologia, a gente entendeu que é importante, né, o que esse aluno está trazendo. E o meme não é um recurso como era o videocassete, ou o DVD, ou o filme, ou a música. Porque ele é um recurso de uma natureza diferente. É algo que o aluno está fazendo, é algo que o aluno está vivenciando, né? Então, a gente levava uma música para a sala de aula né? E nem sempre era da realidade dele, ou às vezes até era uma música que ele gostava, mas enfim. Mas agora não, ele está trazendo algo que é muito mais da cultura dele do que seria da minha, por exemplo, né?
é algo novo, é isso que eu quero dizer. Tem algo novo acontecendo, né, professora? É animador esse novo? Mas é animador? Porque assim, o meme acabou. Eu vejo o meme como a linguagem do momento, né? Eu acho que independente da idade, né? Acho assim, porque os mais velhos trocam memes, né? Os mais velhos estão aí rindo com os memes, né? Eu acho que é a nova vibe do momento. Então, assim, tudo vira meme. Caiu na rede, virou meme, né? Não sei se. E é uma garotada por trás, desculpa lhe interromper. É que é uma garotada, mas é um garotão assim ali, né? Assim, eu acho que. E é interessante que às vezes eu me pego olhando o meme, lendo e não entendo, né? Pois é. Eu fico, mas o que ele quis dizer? Assim, às vezes eu não compreendo, porque nem sempre a gente consegue entender, né? E às vezes eu pergunto até a ele, gente, vocês entenderam isso aqui? Porque o meme, se você não conseguir interpretar o código imagético dele, você não entende. Se eu, por exemplo, não assistir um determinado filme, né, ou uma novela, ou não estiver dentro daquele âmbito da notícia, a gente não entende. Você ficou boiando. Então, aí a gente é obrigado a mergulhar no universo deles. É isso que eu digo. Agora eu tenho que entender a fonte dele. Exatamente. Então, é o inverso, é o caminho inverso. Eu vou só lhe interromper, professora, que a gente está com um repórter aqui no ar para participar com a gente. Já já a gente retoma. Sim. Desculpa lhe interromper a indelicadeza, mas a gente está com o repórter trazendo importantes informações. É que hoje, professora Cindy, a gente está com o festival 80 anos da Rádio Timbira, um festival de música. Que legal. E tem a grande finalíssima aqui na Concha Acústica da Lagoa. E aí a gente está com o nosso querido amigo Edivaldo Oliveira, o diplomata, que vai trazer informações ao vivo de lá, que é à noite, mas está todas as preparações lá, toda a organização. Edivaldo, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao História em Debate. Que informações você traz para a gente aí, ao vivo aí da Concha Acústica? Edivaldo Oliveira. Beleza. A gente teve vai colocar. Pronto, Edivaldo Noah, bom dia, querido. Seja bem-vindo ao História em Debate. Que informações você traz aí pra gente? Alô? Edivaldo, estamos te ouvindo. Ok, Marcos Saldanha. Nós estamos de volta falando aqui da Concha Acústica, aqui na Lagoa, onde estamos acompanhando a preparação aqui para o festival aí realizado pela Timbira, que vai acontecer daqui a pouquinho, às 19 horas. E, enfim, né? Uma expectativa muito positiva, muito boa, não só por parte aí da população, dos amantes da música maranhense, mas também da classe artística, né? Uma vez que houve um número de inscrição muito significativo de participantes, né? Foi reduzido para 12 músicas que vão concorrer, mas, enfim, é uma festa que está sendo aguardada e, enfim, sem dúvida, vai ser muito maravilhoso. Vai ser maravilhoso esse evento, porque marca e celebra aí os 80 anos, né? Coroa, né? Esses 80 anos da Rádio Timbira. Olha, ao meu lado aqui está o Fauzi Baidum, radialista, cantor, compositor, né? Vai também participar dessa festa e resolveu dar uma paradinha aqui na preparação aqui na passagem do som, para bater um papo conosco aqui rapidinho. Fauzi, bom dia, Rádio Timbira, estamos ao vivo. Bom, Fauzi, expectativa aí para esse evento daqui a pouco. Bom dia a todos os ouvintes da Timbira. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito, muito honrado, né? Eu sou radialista, apaixonado pelo rádio. Eu acho que o rádio também está se renovando, né? Está passando por um processo de renovação com a mídia digital. Mas eu acho que 80 anos de história da Timbira, cara, é a própria história do Maranhão, né? A história radiofônica, a história cultural, a história musical. Acho que a Timbira tem um papel da maior importância, né? Manter viva a história da Rádio Timbira. Eu fico muito feliz em poder, de alguma maneira, estar aqui participando do evento, né? A expectativa é a melhor possível, Concha Acústica, Lagoa, né? Um lugar maravilhoso para fazer um show e para celebrar. Eu acho que esses 80 anos, para mim, eu comemoro como, né, uma vitória da mídia radiofônica, da memória cultural do Maranhão.
E me sinto muito honrado, muito feliz de poder, de alguma maneira, estar participando dessa história também. Mas o evento pode também se tornar aí um evento que pode fazer parte aí do calendário cultural da cidade, né? Cara, eu acho que eu sou entusiasta, né? Se você me perguntar, meu irmão, por favor, mantenha esse projeto Festival Musical da Timbira, que ninguém mais que a Timbira, né, acompanhou toda a história musical do Maranhão e deveria estar como protagonista dessa cena musical atual, preservando ainda, né, não só o passado, mas também fortalecendo a cena atual, para os futuros. Maranhão é muito rico musicalmente, né? E então, assim, eu sou muito entusiasta, gostaria muito que se preservasse essa memória da Timbira, mas com uma continuidade, num trabalho mais atualizado, vendo a Rádio Timbira sempre atual, de uma maneira atuante, né, na cena cultural musical maranhense. Eu ficaria muito feliz e adoraria que isso se perpetuasse ao longo dos anos aí. Valeu, Paulo. Um abraço, sucesso daqui a pouco. Abraço a todos os ouvintes aí. Mais tarde compareçam, venham conferir, né, o Festival Timbira de Música. Estaremos aqui na Concha Acústica da Lagoa. Valeu. Tá aí, portanto, o Marcos Saldanha, Paulo de Baidum, vai fazer um showzaço hoje à noite, durante o festival, relembrando aí os grandes sucessos aí da Tribo de Já, né? Tem Flávia Bittencourt também, pessoal aqui preparando o som. E é isso, é a Rádio Timbira aqui na cobertura aqui do Festival Timbira 80 anos. É com você, Marcos Saldanha. Beleza, obrigado, Edivaldo. Qualquer coisa aqui, a casa é sua, fica à disposição aqui para você trazer mais informações aí do festival que acontece hoje. É só, amigo, a grande final aí na Concha Acústica da Lagoa, show do Gildomar Marinho, Flávia Bittencourt, Fauzi Baidum da Tribo de Já, e a finalíssima aí com os concorrentes que você pode votar ainda. Está aberta a votação para escolher aí os vencedores aí, beleza? Então, bacana, então, é o Prêmio Cristóvão Alô Brasil. Josias Sobrinho é o coordenador geral do evento, né? Ainda na programação dos 80 anos da Rádio Timbira, né? Muito legal, muito bacana. Beleza, Cíntia, é isso. A gente falava exatamente, Cíntia, eu tive que te interromper, a gente falava exatamente desse movimento agora que nos obriga, num sentido até positivo, a dialogar mais com a moçada, porque a coisa está partindo do universo deles, da realidade deles. E isso se impõe, né, fazendo com que a gente, de fato, tenha que dialogar, tenha que conhecer. Você mesmo falou que tem coisas que eles colocam que a gente não entende e tem que mergulhar no universo deles para poder compreender. É diferente de quando a música que eles apresentavam para a gente, o rap ou o funk, alguma coisa que a gente conhecia. Era novo, mas a gente era apresentado aquele novo do universo dele, mas agora é algo maior, porque é algo que reflete a realidade dele, do qual a gente está inserido. Então, a gente precisa compreender mais, né? Eu acho isso a parte muito interessante do processo, Cíntia. É bacana, sim, Marcos. Eu concordo e sou muito fã e favorável a uma educação dentro desse protagonismo, né? Eu acho que nós viemos de um período de uma educação muito bancária, né? Onde era um depósito de informações, né? Então, assim, onde o professor, né, ele era aquele que depositava as informações e o aluno assimilava. Eu acho que agora não, acho que a gente precisa estar aproveitando essa área digital de forma positiva, né, e aproveitando o que o aluno ele contribui de maneira saudável, importante. E a gente pode, sim, partir de uma educação de troca. Assim. Eu acho que eu vejo isso como uma forma bastante interessante. Embora eu veja também, assim, na minha experiência, uma grande resistência ainda do professorado. Não sei se você concorda comigo. Sim. Porque, assim, não necessariamente dos professores mais velhos, não, eu acho que a gente não pode nem entrar nessa questão, mas eu ainda acho que a gente precisa resistir a essa questão, sabe? Porque ainda existe muito essa questão da educação que o professor dita o conhecimento, o aluno assimila, sabe? Eu acho que a gente precisa ainda entender que educação é troca, é partilha, o alunado está aí, ele sabe, ele pesquisa, ele produz,
eu acho que o professor precisa direcionar esse aluno para um conhecimento mais crítico, produtivo. Eu acho que a gente também tem esse papel, sim, né? Eu acho que o professor a gente não perde essa função. Mas eu acho que ainda existe uma resistência, sabe, Marcos? E eu acho, assim, eu me incomodo muito ainda com isso hoje. Não sei se você enfrenta isso aí no Maranhão, né? Aqui no Rio, a gente tem isso, assim, principalmente nas instituições particulares de ensino, né? Uma disputa ainda muito grande, né? Dessa educação muito mercadológica, né? Então, na educação pública, a gente consegue ainda ter um pouco mais de autonomia. Então, a gente consegue ali, né, respirar um pouco mais e fazer aquela aula um pouco mais saudável, né? E trocar um pouco mais com as crianças. Mas eu vejo, às vezes, na escola privada, a gente precisa lutar muito para defender aquilo que a gente acredita, sabe? Numa educação de qualidade, sabe? E lutar por uma história também que a gente também acredita, né? Num ensino de história também de qualidade, um ensino de história que a gente vai ali colocar o aluno como protagonista mesmo desse processo de aprendizagem. Não é fácil, né? Pois é. E aí eu ia agora, essa parte aqui da entrevista, do nosso papo, para conversar um pouquinho mais sobre essa questão da história na vida da gente, mas também na sala de aula. Essa coisa que a gente está vivendo, né? Como é que você recebeu, como é que você está lidando? Essa é a pergunta. Como é que você está lidando com esse momento que a gente está vivendo, de escolas sem partido, professores sendo demitidos, sobretudo professores de história, filosofia, algumas tentativas de interdições temáticas, algumas discussões, algumas contextualizações. Nós soubemos recentemente que uma professora teria sido demitida, teria sido cancelada, vamos usar essa expressão, numa escola particular, porque trabalhou com a questão do agronegócio, fez uma menção crítica ao agronegócio, por exemplo. Isso para falar de um caso dessa semana. Nós tivemos aí vários outros problemas. E você também, você lida com a escola pública e a escola privada, com o ensino fundamental. Como é que você está vendo aí esse momento que a gente vive? Porque o curioso é que você estava descrevendo a dificuldade com a escola privada. De uma forma geral, a escola privada ela foi, por muitas vezes, lugares de inovação. Por conta do acesso a novas tecnologias, ela tinha uma formação mais permanente, embora voltada ali com objetivo mercadológico, mas ela inovava. E aí você está vendo hoje a escola privada ficando muito mais mecanizada e engessada, e a escola pública, sim, virando espaço de inovação, porque está conversando mais com aquilo que vem da comunidade, das pessoas, do povo. Mas, olha, evolucionismo, questão religiosa, agronegócio, latifúndio, reforma agrária, nunca foram temas fáceis de estar no currículo e estar na sala de aula. Mas, ultimamente, estão querendo interditar esses debates. Como é que você está lidando com isso, hein, professora? Tem sido muito difícil, né, Marcos? Principalmente porque na escola privada você lida com um público classe média alta, né? Então, assim, a gente tem uma onda negacionista, um conservadorismo muito grande nesse momento, né? Difícil sempre foi, agora está pior, né? Principalmente na minha experiência com a escola privada, porque você vai falar de determinados temas que a gente chama aí de temas sensíveis, né? Vamos falar assim, para não dar problema, mas, assim, a censura, ela existe, de fato, ela está ali. Né? No meu próprio projeto, quando eu apresentei a comunidade escolar, né? As famílias, né? Que eu trabalharia com os memes, eu enfrentei resistência. Vai falar sobre política, professora? Não vou trabalhar memes de política, mas vai trabalhar ideologia? Para toda fala existe uma ideologia, sei, né? Então, assim, não há nada que não... Né? Tudo tem ideologia. Então, assim, é muito difícil
Então, o professor de história está ali a todo momento. Então, eu vou trabalhar a ditadura militar dentro de uma instituição privada, do momento que eu faço a transição do período populista para a ditadura militar, eu falo golpe, eu falo revolução. Né? Então, e principalmente quando a gente está no momento de ensino híbrido, né? Então, eu não dou aula só para o meu aluno, eu dou aula para o pai do meu aluno, para a família do meu aluno e para a sala que está no espaço físico ali. Então, assim, eu preciso ter toda uma didática para falar, para me colocar diante da câmera, né, e para usar os meus recursos visuais, porque senão eu sou acusada, né, de uma série de termos, enfim. Então, assim, é muito difícil. Este ano mesmo eu fui interrompida por um aluno que o pai disse, não, meu pai disse que não foi golpe, professora, porque eu usei o termo golpe, porque o livro usa o termo golpe, porque assim, né? Olha que eu não utilizei o que eu acho, né? Eu procuro me tornar neutra para sobreviver no meu emprego, né? Então, assim, o aluno me interrompeu, ele estava em casa, ele falou que não, porque o pai disse que era revolução, então fez uma discussão que ele não entende nada. Eu apenas ouvi, tentei te falar alguma coisa, mas aí logo ele saiu da conexão, porque, né, ele saiu da aula online e o assunto ficou. Gerou aquele burburinho, né, porque gera aquele movimento, uma turma de 8º ano, mas, assim, esse conservadorismo, para a gente, como professor de história, é um grande problema, né, porque você lida com os dois lados, porque a gente passa o tempo todo defendendo que a gente precisa comprovar a partir dos documentos, né, que a história é uma ciência, que a gente precisa estar, né, colocando cientificidade em tudo que se fala, que se pesquisa, a partir da fonte histórica, da veracidade. E aí a gente está aí em torno de notícias, de fake news, né, de mentiras, e de assuntos que tudo são... Né, e assim, vamos lá. E agora, como é que a Cíntia vai falar de revolta da vacina, onde se nega a vacina? Nazismo, entendeu? Totalitarismo, então, assim, fascismo. E o que eu mais gosto, Marcos, é quando você começa, assim, eu começo a falar e, por exemplo, fui falar agora de ditadura, com o 3º ano já, embora eu acreditasse que o Enem não fosse falar sobre isso, mas assim, a gente tem que cumprir o programa. E aí o aluno, mas Cíntia, mas assim, aconteceu isso agora? Aí eu fico, ai, gente, que felicidade, você conseguiu fazer a ponte, né? Então, assim, objetivo alcançado. Quer dizer, então, assim, eu acho que a nossa recompensa é essa, né? Porque é quando ele consegue pegar aquilo ali e perceber que a mensagem está ali entre linhas. Então, assim, é um desafio ser professor de história dentro desse momento que a gente está vivendo hoje de tanto negacionismo, em especial a história, né? Assim, é difícil. Pois é, dureza, né? Não é fácil. Né? É uma resistência diária, assim, né? Pois é, dureza. Bom, já chegando aqui à reta final do nosso programa, o Raimundo Pinto está ouvindo a gente lá em Brejo, no Baixo Parnaíba. Um abraço aí a você, Raimundo Pinto. O Jailton Sodré também, o nosso bom dia, uma referência ao magnata aí, que é o nosso querido Fauzi Baidum, que vai estar hoje à noite aí no Festival 80 Anos da Timbira. Legal, a Laura Cameron também, um bom dia, está participando aí com a gente, mandando aí uma mensagem. Esse é um exemplo, a Laura Cameron mandando uma mensagem, esse é um exemplo que eu não consigo decifrar o que ela disse. Tá? Evo e F deve ser alguma coisa aí que a meninada usa, do qual eu não conheço. Tá aí um exemplo que eu vou tentar buscar o que é. O Jair Sodré também falando da importância de um intercâmbio maior entre educadores, é isso mesmo, Jailton. A gente precisa conversar mais, né? Ouvir mais entre todo o Brasil. Autoritarismo e polarização política no Brasil atual. Aí você imagina esse ano eleitoral, viu, Jair? Você imagina o ano eleitoral agora, esse ano letivo de 2022, o desafio que vai ser, meu amigo, tá em sala de aula aí, nesse ano que vem. Aí é que você vai ver o que não vai ser brincadeira, mesmo na escola pública, com o país dividido. Isso chega às famílias, isso tem a coisa das igrejas, e a gente vai ter que lidar com esse desafio todinho aí, não é fácil, né? Bom, Cíntia,
a gente já indo para a reta final do programa, e aí eu deixo um espaço para a gente voltar a falar um pouquinho do teu livro. Eu visitei a editora CRV e me parece que a CRV está publicando muitos livros de uma forma bem acessível, tem muitos estudos, dissertações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como foi que você publicou do livro e como é que quem está ouvindo a gente, Brasil inteiro, pode ter acesso. Porque a gente tem esse período agora de planejamento, que é ali por volta de janeiro, né, para o recomeço das aulas, e aí você pode falar um pouquinho, de repente, quem está ouvindo a gente pode levar. Hoje, com a coisa virtual, se a Cíntia faz esse trabalho também de formação, de repente uma conversa, uma palestra, alguma coisa, e o próprio livro que os professores estão assistindo a gente, ouvindo a gente, ou outra disciplina, pode se interessar aí. Queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho, do acesso a ele e ao teu trabalho também. Então, no site da editora também tem, Marcos, eu produzi um guia didático, como trabalhar com memes de maneira mais resumidinha, sabe? Que para os professores quiserem acessar, está lá no site da editora, que é um guia didático online de como trabalhar com memes. Inclusive, ele serve para outras áreas, não só para o ensino de história. Até fiquei contente que outro dia tive contato com um livro de inglês, que vai até ser utilizado numa escola particular que eu trabalho. O primeiro capítulo já faz um contato com as crianças do 6º ano falando inglês com memes, assim, a partir dos memes. Achei bem legal, assim. A editora foi, assim, bem interessante, assim, eu nunca tinha publicado nada, é a minha primeira publicação, mas eu fui orientada por uma professora, e, assim, o preço é um preço acessível, eles fazem um parcelamento interessante do cartão de crédito, para a gente que é professor. Você manda o trabalho, né? E eles fazem ali a edição, fazem uma correção ortográfica também, uma revisão, né? E ali eles pedem, te dão um prazo bacana, eles pedem para você coloca, né, a apresentação, a diagramação, a editora faz todo esse trabalho de diagramação do livro e a gente consegue, né, depois adquirir os exemplares. Agora, o mais interessante é que ele também fica disponível online, né? Então, assim, para quem quiser adquirir também o livro online, fica mais acessível, né? A única coisa que eu acho que torna um pouco mais difícil é o frete. Por ser uma editora de Curitiba, por exemplo, a gente que está aqui no Rio de Janeiro, o frete está ficando um pouquinho caro. Mas eu andei olhando, por exemplo, quem é a Amazon Prime, está ficando frete grátis, aí está ficando mais em conta. Então, eu acho, para quem, de repente, ficar interessado, acho que vale super a pena. Mas os professores que quiserem, eu acho que é super bacana, acho que é super válido, pode parcelar, gente, vale super a pena. Pois é. E essa parte aí de disponibilidade para conversar com a turma, enfim, semanas pedagógicas, formações, troca de experiência, como é que você está fazendo com isso aí? Estou disponível, eu aceito convites. Assim, eu tenho muito interesse assim, de oferecer oficinas para os professores, né? De como eu trabalho os memes, eu já venho fazendo algumas oficinas. Assim, minha experiência maior é com o ensino de história, mas não impede que sejam outras áreas. E quais são os mecanismos, né, de desenvolver esse trabalho dentro do espaço escolar? Então, assim, me coloco à disposição. Quem quiser, vai ser uma experiência bem bacana. Pronto, está aí, ó, recado dado, uma oportunidade legal. Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta, e como a Cíntia levantou, os alunos não têm dificuldade com isso. É a gente que precisa, né, entender, se conectar, e como o Jailton Sodré, ouvinte, falou, precisa conversar mais, precisa trocar mais. Você sabe, Cíntia, que eu vejo com muito bons olhos esse mestrado profissional. Sim. Principalmente, não comparando, diminuindo ou supervalorizando, não é isso. É que eu acho muito legal essa coisa da prática, né? Que às vezes o mestrado acadêmico, às vezes ele sai um pouco do chão da escola, por exemplo. Sim. E eu sinto falta da coisa do professor estar pesquisando a sua prática, com o pé no chão da escola. Então, eu acho tão bacana e está mais sintonizado com as nossas necessidades, com as nossas demandas. Então, assim,
eu acho que a gente também precisa conversar mais, né? A gente precisa trocar mais experiência. Sim. Inclusive, a gente que é de história, nesse momento que a gente vive, a gente está muito desconectado. Quer dizer, como é que os professores estão lidando com esse negacionismo, com esse conservadorismo, com essa dificuldade? A gente está muito desarticulado, não só politicamente falando, não partidariamente falando, mas eu digo politicamente falando, mas até como troca de experiências. Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento? Então, essa é uma coisa que a gente precisa fazer isso, né? Se articular, conversar mais, dialogar mais. Viu? Obrigado, viu, Cíntia? Obrigado pela oportunidade que você deu da gente conversar com o nosso ouvinte um pouco mais sobre esse chão da sala de aula. A gente conversa com muita gente aqui, mas é legal trazer o chão da escola, o chão da sala de aula, esse trabalho que o professor faz. Você está, sobretudo, aqui, uma pesquisadora, você tem mestrado, mas você veio conversar com uma professora, alguém que está pensando a prática. Eu acho isso de um valor muito rico. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero, assim, poder ter contribuído de alguma forma, né, com História em Debate. Eu também sou muito fã do Prof. História, Marcos. Eu acho que a gente precisa estar propagando o êxito desse programa. É um programa nacional. Espero que tenhamos o Prof. Doctor, né? Que eles estão assim, o doutorado profissional, que eu acho que vai ser uma de grande contribuição para o Brasil, né? Para os professores do Brasil. É um projeto que existe, tomara que ele seja aprovado, né? Porque o chão da escola é importante. Pesquisa precisa estar dentro do espaço escolar, então eu acho que é a partir daí que a gente consegue construir uma educação de mais qualidade, um ensino de história mais significativo. Então, espero poder ter colaborado e ajudado aí com vocês. Obrigada. Agradeço ao Leandro também a indicação, tá? Com certeza. Um abraço aí para o Leandro aí, que está, com certeza, acompanhando a gente aí. Quando eu crescer, quero ficar igualzinho a ele. Vários seguidores. Não é um sucesso danado, né? Não é brincadeira, não. E o Donaldo ainda é flamenguista, rapaz. Pois é, ele é meu vizinho, você acredita que ele é meu vizinho? Olha que legal. Vizinho eu não conheço, só de rede social. Olha aí que coisa, olha que legal. Olha amigos que de internet. Tem disso, né? Os novos tempos agora tem disso, né? Exatamente. Então, vamos combinar. A gente vai combinar um encontro aí no Rio com todo mundo, ou então aqui no Maranhão. Você está convidado. Vai ser excelente, com certeza. Vem para São Luís aí, agenda as férias, traz filhos e vem passear aqui, vem conhecer um pouquinho mais, traz aí o Leandro também para conhecer. Vai render bons papos, muito conhecimento e bons memes, quem sabe? Vai ser ótimo. Obrigada. É isso, obrigado, Cíntia. Bom, olha, já encerrando o programa, esse é o último programa do ano, mas tem recado, né, Francisco Nunes? Tem recado aí, Gildomar Marinho, Flávia Bittencourt e Fauzi Baidun, tem recado dessa turma aí para gente aí, para a gente encerrar o programa hoje, convidando todo mundo, show musical lá na Concha Acústica da Lagoa, é o Festival de Música Timbira 80 anos, Prêmio Cristóvão Alô Brasil. Cara, muita gente bacana aí convidando a gente aí para a gente poder ter um programa legal para hoje à noite, não é isso? Tem aí, Francisco, o convite aí, a chamada dessa turma aí? Vamos lá? Quem é que a gente ouve agora aí? Gildomar, diga lá! Alô, Zé de Noca, Santa Mão da Lembrança. É isso aí, minha gente. No dia 18 de dezembro, está chegando às 19 horas, nós estaremos na Concha Acústica da Lagoa, na abertura do grande festival de música da Rádio Timbira, e a gente convida todos vocês lá. Vai ser um grande sucesso e um grande momento da música maranhense. É isso, olha só, com certeza um grande... E você pensa que ele está sozinho? Olha quem está com ele aí também, inclusive conversou com a gente ao vivo ainda agorinha aí. Olha só o convite aí desse cara fera aí que o Francisco vai colocar para a gente. Diga lá, Magnata, diga...
Alô, amigos, aqui é Fausto Baidu da banda Tribo de Jazz, especialmente para convidar você para conferir o Festival Timbira de Música Grande Final, neste sábado, dia 18, na Concha da Lagoa da Jansen, uma finalíssima, com Fausto Baidu cantando os grandes da banda Tribo de Jazz, portanto, compareça a curtir a Festival Timbira neste sábado, dia 18, na Concha da Lagoa da Jansen. Imperdível, compareça, Yama. Olha aí, você não vai perder essa, rapaz. E para fechar, convite mais do que reforçado, né? Convite triplo, ela, Flávia Bittencourt. Ouve só aí o convite dela aí para você. Oi, minha gente, aqui é Flávia Bittencourt, passando aqui para fazer um convite a vocês. Amanhã, dia 18, sábado, na Concha Acústica Reinaldo Farai, estaremos juntinhos na final do Festival da Rádio Timbira, a partir das 19 horas. A gente se encontra lá. Olha aí, pronto, tá na ilha e vai cantar pocket shows, assim, bacana, sem falar aí na turma que vai se apresentar e que está disputando. Olha, o Antônio Leão disse o seguinte: se Bolsonaro pudesse apagar a história do governo dele para cá, ele apagaria. Mas a história do Brasil é muito rica. É isso mesmo, bacana. Rapaz, tem recado aí do Marcos a Barbosa, direto da Lagoa aqui, rapaz. Vamos colocar aqui, a gente bota direto aqui, Francisco, que ele mandou aqui para a gente, pode ser? Está conectado aqui? Vamos colocar aqui o Marcos aqui, direto da Lagoa para a gente. Diga lá, Marquinhos, beleza? Muito bom dia para você que acompanha aqui as redes sociais da Rádio Timbira, a primeira rádio do Maranhão, que completa 80 anos, e para coroar esses 80 anos, que está fazendo hoje uma grande festa, que é a celebração do Festival Timbira 80 anos, que acontece aqui na Lagoa da Jansen, mais precisamente na Concha Acústica, a partir das 19 horas. Para você que quer acompanhar todos os detalhes, a gente mostra aqui para você. Os músicos já estão aqui passando o som, a montagem da estrutura também sendo feita, a passagem de som, ali está o Fausto Baidu, daqui a pouco chega a Flávia Bittencourt e também o Gilson Marmarinho para fazer a passagem de som aí, para que às 19 horas tudo esteja 100%. Então a gente convida você para se fazer presente nesse festival, grande festival aqui, realizado pelo governo do Maranhão em parceria com a Rádio Timbira, tá bom? Então, às 17 horas, aqui na Lagoa, aqui na bilheteria da Concha Acústica, vai estar trocando 2 quilos de alimento pela pulseira que dá acesso aqui à área interna da Concha Acústica, e você pode acompanhar tudo aqui, todas as informações pelas redes da Rádio Timbira. Rádio Timbira M, a primeira do Maranhão. É isso, você aí que é do meio digital já sabe aí que pelas redes sociais você acompanha aí todas as informações, você fica ligado, né? E aí tem tudo, né? Se anima para ir lá hoje, que vai ser muito bacana. Beleza? Bom, esse é o último História e Debate do ano. O próximo sábado é dia 25, você vai estar reunido com a tua família, é o Natal. O outro sábado é dia 1º, feriado. E a gente não vai ter História em Debate. A gente só vai voltar lá em janeiro, por volta do dia 8 de janeiro, com mais convidados para a segunda temporada do História em Debate, começando desde janeiro, trazendo nomes bacanas, né? Escritores, pensadores, pesquisadores, professores, aprendendo um pouco mais da história, que é importante para caramba. Enquanto isso, você pode rever os programas, todos estão lá na TV Timbira, você pode assistir. Foi muita gente bacana que passou por aqui, o Laurentino Gomes esteve com a gente, a Adriana Negreiros esteve, o Paulo Resulti esteve aqui com a gente, JB Medeiros, tanta gente legal, rapaz, para a gente, o Bruno Cerqueira, foi uma das recordes, né, de visualizações aqui, um recorde, muito acesso aqui na participação dele. Então, muito programa você pode rever atemporais, para poder ter informações e conhecimentos. Quer dizer, a turma que lançou livro aqui no Brasil, inclusive o Matheus Gato, que foi finalista do Prêmio Jabuti, Wagner William, que foi finalista do Prêmio Direitos Humanos, com o livro Operação Secreta Etiópia, teve várias vezes aqui no programa. Olha, foi muito legal, foi um prazer, foi uma alegria nessa temporada. A partir do dia 28, eu estou aqui à tarde no Fala Timbira,
né, para esse final de ano, conversando com você aqui nas tardes, a partir de terça-feira, 28, mas o História em Debate, de fato, com a segunda temporada, só lá para janeiro, né? Depois do feriado do dia 1º, por volta ali do dia 8, a gente vai estar dando um papo, beleza? Então é isso. Feliz Natal para todo mundo, forte abraço, a gente se encontra depois do Natal, dia 27, nas tardes aqui, até o dia 31. Bacana? Valeu, então, reveja os programas, continue aqui na Nova 1290, e se você estiver na ilha ou perto da ilha, não deixe de participar do Festival de Música Timbira 80 anos, é uma programação ótima para hoje, tá bom? Forte abraço e até lá, valeu! Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em Debate. Fique ligado.